Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal Recite, né? E hoje vamos falar novamente de Paulistão. Estamos na fase mata-mata do Paulistão e vamos falar do jogo que vai protagonizar a segunda partida até então das quartas de final. Segunda porque ontem o Palmeiras se classificou, venceu o São Bernardo por 1-0, né? Num jogo apertado, mas o Rony acabou, né, desequilibrando e classificando o Palmeiras aí para a semifinal, certo? Antes de falar da partida de hoje, que será entre Corinthians e Ituano, queria convidar você a se inscrever no canal aqui e ativar o sininho das notificações, que toda vez que sair vídeo novo no canal Recite, vai chegar uma notificação para você, ok? E hoje vamos falar sobre os principais detalhes aí para esse jogo decisivo, certo? O jogo acontecerá hoje às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. O Corinthians é o mandante desse jogo. E quem vencer avança à semifinal. Essas duas equipes protagonizaram aí as primeiras colocações do grupo C, certo? O Corinthians com 22 pontos e o Ituano com 12 pontos. Vou falar um pouquinho sobre como foi essa classificação do Ituano, que foi, né, apertada, mas o Corinthians aí se classificou com tranquilidade e vai receber o Ituano aí na sua casa, certo? Lembrando que é jogo único, certo? Então quem vencer avança e se der empate, a partida será decidida nas penalidades máximas. O Corinthians, como eu já falei, foi o líder do grupo C, certo? Se classificou com grande tranquilidade, aí 22 pontos conquistados. A equipe conseguiu 6 vitórias, 4 empates e somente 2 derrotas no Campeonato Paulista. Brigou ali entre os primeiros colocados, né, para conseguir se classificar, fazer a melhor campanha, enfim, mas Palmeiras e São Bernardo acabaram conseguindo uma distância aí bem superior e ficaram nas 2 primeiras colocações. Corinthians até agora disputa com São Paulo aí a 3ª colocação, né, talvez a 2ª, que o São Bernardo já caiu, mas é importante lembrar isso porque esse fato da classificação geral continua acontecendo durante a fase mata-mata, né? Então, meio que para a classificação geral continua contando pontos. Então, por exemplo, se o Corinthians vencer e o São Paulo se classificar empatando, o Corinthians passa o São Paulo e se torna o mandante da semifinal. É um detalhe aí importante, por isso que é muito bom se classificar aí com vitória. O Ituano ficou na 2ª posição do seu grupo. O Ituano estava brigando pelo rebaixamento, até engraçado falar que no grupo C ali o Corinthians tinha muita folga, mas Ituano, São Bento e a 3ª equipe, que eu vou checar agora quem é, a Ferroviária, brigaram para não cair, né? Então as outras 3 adversários do Corinthians de grupo brigaram para não cair e o Ituano na última rodada conseguiu se classificar, venceu por 3-0 o Santos, né? Uma vitória que ninguém esperava. Mas o Ituano, com essa goleada aí sobre o Santos, conseguiu se classificar para as quartas de final e escapar do rebaixamento, né? Muito engraçado porque até a última rodada o Ituano tanto podia cair quanto podia se classificar. Infelizmente, para o time de Itu conseguiu se classificar e agora vai receber o Corinthians. A equipe não foi bem no Campeonato Paulista, se tivesse ido não estaria brigando para não cair, certo? O Ituano conquistou apenas 3 vitórias, teve 3 empates e 6 derrotas aí nessa primeira fase do Paulistão, certo? Lembrando que o Corinthians vai brigar aí por mais um Campeonato Paulista, né? Equipe que nos últimos 2 anos viu São Paulo e Palmeiras fazerem as 2 finais e agora parece que engrenou, né, com o técnico Lázaro, vai buscar mais um Paulistão. O Corinthians é o maior campeão paulista, tem 30 títulos e tenta alcançar aí a sua 9ª semifinal seguida no Campeonato Paulista, certo? O Ituano, por sua vez, tem 2 títulos de Paulistão, conquistou em 2002, né? Em 2002 não teve a disputa dos grandes clubes, e o Ituano acabou se classificando. Na época, os maiores, os gigantes de São Paulo estavam disputando ali o torneio Rio-São Paulo. Mas o Ituano também conquistou o Campeonato Paulista em 2014, né? Então, mesmo com essa classificação aí difícil na fase de grupos, a gente não pode descartar, obviamente, o Ituano, que vai tentar aí avançar as fases finais e, quem sabe, conseguir um 3º título. Acho muito difícil de acontecer, mas é importante a gente falar que o Ituano é campeão paulista. Em 2014, o Ituano venceu o Paulistão, né? E ali estava todo mundo, estava Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Então foi um título até maior do que o de 2002, se a gente for comparar. A Neoquímica Arena com certeza estará lotada para essa partida decisiva, né? Todos os ingressos já foram vendidos antecipadamente e o torcedor corintiano aí que não conseguir comparecer, né, nesse duelo das quartas de final pode assistir o jogo pela transmissão no Premier e do Paulistão Play, né? Então, somente canais fechados vão transmitir essa partida nesse domingo e o torcedor corintiano poderá acompanhar. Agora vamos falar um pouco sobre as escalações prováveis, né? No Corinthians, a grande baixa
é o Renato Augusto, né, que mais uma lesão aí, sofreu um estiramento no ligamento colateral do joelho direito na partida contra o Santo André, certo? E a maior probabilidade é que o Paulinho, né, que retornou agora a atuar pela equipe, fez gol recentemente, o Paulinho venha atuar aí na função, venha substituir o Renato Augusto ali naquele meio de campo. E ali naquele meio de campo ainda tem a disputa de posição entre Rony e Fausto Vera, certo? E sendo assim, a escalação provável do Corinthians é com Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos. Vamos colocar o Rony, porque o Fausto Vera não vinha atuando. Rony, Juliano, Paulinho, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação da equipe do Corinthians. O Ituano não sofre com suspensos para o jogo dessa tarde. Os desfalques também seguem sendo os jogadores que já estavam no departamento médico, que são os casos de Pacheco, Giovânio e Neto Berola. Né, o Lucas Siqueira, aí, jogador do Ituano, se recuperou de uma fratura no dedo e está à disposição do treinador. A provável escalação da equipe de Itu é com Jefferson Paulino, Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Yuri, André Luiz, Marcelo Freitas e Eduardo Persson, Gabriel Barros, Paulo Vitor e Rafael Silva. Essa é a provável escalação da equipe de Itu. Na arbitragem dessa partida teremos o experiente árbitro Rafael Claus, né? E o Corinthians é o grande, né? Vamos falar agora sobre as expectativas para essa partida. É óbvio que o Corinthians é o grande favorito pela campanha que fez na primeira fase e também pela campanha que o Ituano fez na primeira fase, né? O Ituano não teve uma campanha digna de se classificar com folga. Digna de se classificar é difícil falar, né? Porque se classificaram. Mas o Ituano não fez uma boa campanha. O Ituano brigou para não cair e muito mais por um jogo de resultados ali conseguiu se classificar para a fase das quartas de final. É a equipe que menos pontuou para estar nessa fase do campeonato e vai enfrentar o Corinthians, que está embalado e principalmente está muito bem dentro de casa. Então acho que o Corinthians vence tranquilamente essa partida. Eu falei na live que a gente fez aqui na segunda-feira que o resultado seria 3-0 Corinthians, mantenho o meu palpite, acho que o Corinthians se classifica tranquilamente. E é importante novamente lembrar que os pontos continuam contando aí para definir os mandos de campo. Então, para o Corinthians é importante vencer, tem que torcer ou para o São Paulo não se classificar ou para o São Paulo se classificar nos pênaltis, e aí o Corinthians decide a partida, né? Claro, se o Corinthians vencer, o Corinthians decide a partida de semifinal dentro de casa. Até agora São Paulo e Corinthians estão disputando ali os mandos de campo, certo? Bom, só repetindo aqui, para quem quiser acompanhar essa partida, ela vai ser transmitida no Premiere e no Paulistão Play, que é o serviço de streaming aí do Paulistão, que você pode acompanhar essa partida. Então, essas são as expectativas para o jogo. Corinthians bem superior, Ituano mal no campeonato, mas conseguiu se classificar e a gente espera que dê a lógica, que dê Corinthians na semifinal. E também a gente espera do outro lado que o São Paulo passe, né, para figurarmos clássicos aí no Campeonato Paulista, visto que o Santos já saiu. Então, na outra fase, o Palmeiras vai enfrentar outros dois adversários que também não estão entre a lista dos grandes de São Paulo. É importante falar também dessa partida. Hoje tem outro jogo. Às 7h30 vão jogar Botafogo de Ribeirão Preto e RB Bragantino, certo? Aliás, o contrário, RB Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto, porque o jogo é em Bragança. E quem vencer nesse duelo aí de hoje às 7h30 vai pegar o Palmeiras, tá? Então, a gente espera pelo menos um clássico aí na semifinal do Paulistão e que seja São Paulo e Corinthians, então. E fica aqui o meu palpite, acho que as duas equipes avançam, mas depois a gente fala um pouco mais do jogo de São Paulo, ok? Provavelmente amanhã a gente vai estar aqui de novo falando sobre isso. Então se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, comente aqui o seu palpite para esse duelo entre Corinthians e Ituano. Você acha que o Corinthians vai fazer valer o favoritismo? Você acha que o Ituano vai surpreender, vai chegar na semifinal? Comenta aqui e a gente te espera aí no próximo vídeo do canal RCity. Muito obrigado e valeu!